Graça e paz, igreja. Sejam bem-vindos a esse lugar que separamos para adorar o nome do Senhor. Que Deus abençoe muito sua vida. Em nome de Jesus, eu quero, antes de ministrar a palavra, compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem feito no meu coração e assim nós podermos alinhar a nossa igreja numa direção única. Deus tem um coração muito maior que o nosso. Deus é o Criador dos céus e da terra e nos fez como pó. Nós somos como o pó da terra. E Ele nos fez dessa forma e espera de nós adoração. E quando a gente fala de missões, quando nós estamos falando sobre vidas, nós precisamos entender que ainda que o nosso coração não sinta o que deveria sentir pelas vidas, o nosso Deus sente. Deus sente. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele se enviou na figura do Filho, na pessoa do Filho. O Pai, o Filho e o Espírito para salvar pessoas, para nos salvar. Ainda que a gente não entenda isso, é o tamanho do amor dele. O Pai dando o Filho para morrer por pessoas pecadoras. Pessoas pecadoras. Lembre-se que só precisou de um pecado para que o homem viesse a morrer. Não precisou de 2, 3 ou 4. Um pecado só. Porque o pecado afronta a santidade do nosso Deus. Deus é santo. E não há como nós nos relacionarmos com Deus por meio do pecado. Então Deus teve que resolver isso. Enviar Jesus para nos salvar. Sexta-feira fui buscar a Raquel na faculdade. E a Raquel, como grande número dos nossos jovens também está na faculdade, glória a Deus. E eu fui buscar lá na faculdade e eu cheguei antes ali, fiquei uns 15 minutos na porta lá da faculdade esperando ela sair. Irmãos, eu não estou falando por falar, eu estou falando o que realmente... Eu comecei a chorar. Se você vê os jovens entrando, todos jovens lindos, novos, um negócio na frente, assim, vendendo bebida, meninas fumando, meninos, homossexuais passando de mãos dadas, cabelos coloridos, tatuagens, pessoas sem nada, encostadas, esperando seus pais, seu Uber. E eu olhando tudo aquilo, eu falei, Senhor, eles vão todos para o inferno se alguém não fizer alguma coisa. Todos vão para o inferno. Todos. Ninguém entra no céu por mérito. As pessoas só entram no céu por meio do sangue de Jesus. E eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, o que nós vamos fazer como igreja para salvar o número que a gente conseguir salvar? Então, eu não sei. Eu tenho sido... Eu com 60 anos de idade, 61 anos de idade, vou fazer 62... Aliás, não sei se vocês viram, o dia que a gente vai voltar do Impacto é dia 26 de julho, é o dia do meu aniversário. Eu vou estar voltando nesse dia. Eu não sei, mas eu estou aprendendo algumas coisas como homem, com 60 anos de idade. Eu estou aprendendo, é bom a gente aprender, né? E eu não sei se você entende esse chamado, né? Vamos para o sertão. Quando a gente fala assim, vamos para o sertão, não é para você ir como se... nós precisássemos que você fosse. Você precisa ir. Você precisa fazer alguma coisa. Jesus, Ele é Deus, Ele é Senhor. E nós não estamos fazendo favor nenhum para Deus, né? Por favor, vá para o sertão. Por favor, nós precisamos de 9 pessoas no ônibus. Por favor, aceite Jesus no seu coração. Como se Jesus fosse um Zé Mané qualquer aí que precisa de ajuda do homem. Ele não é, Ele é Deus, Ele é Senhor. Nós é que precisamos dEle. Nós é que precisamos da sua salvação. Nós que precisamos servi-lo. Nós que precisamos amá-lo. Nós que precisamos dar tudo para Ele. Porque Ele é Deus. Então aproveite essas oportunidades que a igreja te dá para você estar junto. Aproveita isso. Entenda que a nossa vida aqui vai no máximo até 120 anos. Quantos anos que eu falei? Na verdade, eu falei o que Deus falou, que o homem chega até no máximo 120 anos.
Entenda que nós vamos até os 120 anos aqui, depois nós vamos para o céu, e lá no céu a coisa vai ser diferente. O Senhor não vai querer saber se você foi honesto, porque isso é obrigação de todo mundo ser honesto. O Senhor vai querer saber o quanto você se deu para aquilo que Ele se deu por você, que é por salvação de vidas. Ah, mas apóstolo, eu não tenho como ir para o sertão. Olha, você pode pegar aí 10 dias das suas férias e ir para o sertão. Mas eu não tenho como ir, apóstolo. Não dá para ir. Eu sou menor, meu pai não deixa, tal. Bom, então participa. Participa de alguma forma. Esteja junto. Entenda, Jesus não é um coitadinho, gente. Jesus não é um pobrezinho que está precisando da nossa ajuda, não. Nós é que temos que fazer para Ele. Porque Ele é Deus. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E um dia nós vamos estar na presença dEle. Você não vai estar na minha presença, não. Porque eu não sou digno de sondar o teu coração e de julgar o teu coração. Eu não sou digno de dizer para você se você está certo, se você está errado. Mas existe um Deus que sabe quem nós somos. E nós precisamos entender que nós somos salvos para salvar. Nós somos ovelhas para gerarmos ovelhas. Para salvar vidas. Nós fomos salvos para salvar vidas. Nós não fomos salvos para o nosso casamento dar certo, para o nosso negócio prosperar. Isso acontece porque quem recebe Jesus, isso acontece. Mas nós somos salvos para ganharmos vidas. E nós precisamos estar juntos. Gilgal, esse lugar que nós compramos. Eu estou num conflito, irmãos. Eu estou abrindo meu coração com você. Eu estou num conflito. Eu estou muito mal nesses últimos dias. Muito mal. E que o Senhor me dê força aqui. Porque eu fico pensando, eu falo, Senhor, olha o quanto nós estamos gastando de dinheiro ali. E quantas vidas nós temos que salvar lá. E será, Senhor, por que eu vou fazer isso? Eu sei porque eu estou fazendo, porque o Senhor está nos dando essas direções. Mas esse lugar que nós estamos construindo tem que ser para salvar muita gente. Nós temos que usar esse lugar para salvar jovens. Nós vamos fazer festa raves lá. Não, a nossa vai ser heavens. A festa rave é uma coisa, não vamos fazer, viu, Davi? Vamos fazer festa heavens lá. Você vai tocar a noite inteira a música, aquela música eletrônica, para a gente ganhar vida. Nós temos que ganhar vida, gente. Nós temos que fazer alguma coisa. É muita gente indo para o inferno. E nós vamos fazer a nossa parte em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, que você seja usado, que você entenda. Essas coisas que acontecem na igreja tem que ser um movimento de nós olharmos e falar assim, eu vou. A última vez que nós fomos para o sertão, vários jovens pegaram férias, alguns trabalhavam. Eu vou pegar minhas férias de 10 dias, eu vou junto. E nós precisamos de gente para fazer a obra. Agora, quando eu falo nós precisamos de gente para fazer a obra, o Senhor vai fazer a obra com quem estiver ali. Mas eu preciso saber que eu preciso me envolver com as coisas de Deus. Pergunta para o teu irmão, você já entrou em algum ministério? Já entrou em algum ministério? Você está em algum ministério? Você tem que estar em algum ministério servindo a Deus. Antes de entrar na palavra, por favor, Daniela, fica em pé, Dani e o Israel. Irmãos, esse casal estão grávidos para a glória do Senhor Jesus. Toda a glória ao Senhor. Mais um bebezinho está chegando, pode sentar. Eles achavam que ia demorar muito, né? Porque o Israel, antes de conhecer Jesus, fez algumas bobagens aí para ficar mais forte. Tomou umas bombas aí. E aí os médicos falavam, por causa disso você vai demorar. Aí nós fomos comer uma esfirra e eu falei, Deus vai fazer um milagre. E já chegou. Glória a Deus. Deus é um Deus de vida, é um Deus de misericórdia. E nós louvamos a Deus porque está chegando mais um bebê. E o nosso diácono Gabriel, que estava aqui semana passada, com a Fernanda, também estão esperando neném, para a glória de Deus. Toda a glória ao Senhor Jesus. Aí, semana passada, os dois me falaram, eu esqueci de falar aqui na igreja. Mas agora eu já estou falando. Então, nós temos mais 2 bebezinhos chegando, para a glória do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé?
Vamos ficar em pé, nós vamos orar uns pelos outros e depois nós vamos abrir a palavra de Deus para recebermos a palavra de Deus nessa noite. Coloca a mão sobre o ombro do teu irmão, da tua esposa, do teu marido e ore por ele agora. Fale para Deus: Senhor, em nome de Jesus, usa a nossa vida, abençoa-nos nessa noite. Traz o conhecimento da tua palavra. Peça agora para Deus trazer bênção sobre a pessoa que está perto de você. Ore por ela, fala: Senhor, em nome de Jesus, traz a tua bênção sobre ela. Senhor, liberta o nosso coração de qualquer ideia errada. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a sermos cada vez mais fiéis a Ti, Senhor, para que o Senhor se agrade da nossa vida. Eu te peço que o Senhor nos abençoe. Senhor, essa é a nossa oração nesta noite. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha nos abençoar com a revelação da Tua palavra, com algo que venha mudar o nosso coração, de forma que nós possamos Te adorar nessa terra, Senhor, e o Senhor venha ser engrandecido pelas nossas atitudes. Deus, salva a nossa cidade, Senhor. Salva os nossos jovens. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos capacidade de falarmos do Teu amor a toda criatura, para que eles se tornem filhos. Ó Senhor, ajuda-nos, liberta a nossa cidade, liberta os nossos filhos que estão lá fora, Senhor. E abençoa-nos agora com o conhecimento da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti, Senhor, traz a revelação aos nossos corações. Abençoa-nos e liberta-nos, é o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Ainda em pé, por favor, abra a palavra de Deus no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 15. Livro de Gênesis, capítulo 15. Livro de Gênesis, capítulo 15. Eu vou ler apenas 6 versículos com vocês. Gênesis capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim a santa palavra do Senhor: Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedestes descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Até aqui, pode se assentar, por favor. Gênesis capítulo 15. Abraão, provavelmente, ele estava aqui com... Provavelmente, tá bom? Eu não tenho como garantir isso. Mas provavelmente Abraão tinha aqui mais de 80 anos de idade. Quando Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12... diz lá em Gênesis capítulo 12, versículo 4, que Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou: Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Quantos anos que ele tinha? 75 anos. E agora Deus fala com Abraão novamente. Eu acredito que aqui ele tinha um pouco mais de 80 anos. Particularmente eu, Edson, você não escreva o que eu vou falar agora, mas eu acho que ele podia ter uns 82 anos. E você vai falar para mim assim: mas por que você acha que era 82 anos? Tem que ser mais de 80. Mas por que você acha que era 82 anos? Eu vou falar para vocês o que eu acho, tá bom? Eu acho que era 82 anos porque o nosso Deus tem uma forma de agir. E a forma dele agir, dentro do tempo, é para nos ensinar algumas coisas. Por exemplo, existem alguns números onde Deus se manifesta nos ensinando por meio dos números. 40 é um tempo de transformação, de alinhamento, de limpeza. 3 é um tempo de coisas novas. 12 fala de governo. 7 fala de número perfeito.
Eu acho que Deus está falando com Abraão aqui mais ou menos com 82 anos. Onde seriam 7 anos depois da primeira vez que Deus fala com Abraão. Deus fala com Abraão somente 3 vezes aqui, até aqui. Nós estamos em Gênesis 15, ele falou com Abraão 3 vezes. 2 vezes ele fala com Abraão e Abraão não fala com Deus. Esta é a primeira vez que Deus vai falar com Abraão e que Abraão vai responder. Abraão vai responder a Deus. As outras 2 vezes, Deus só falou com Abraão e Abraão não fez nada. Nós sabemos também que em Gênesis capítulo 16, nós estamos no 15, vai nascer Ismael, perdão. E quando Ismael nasce, Abraão está com 85 anos. 85 não, ele vai estar com... deixa eu olhar aqui. Versículo 16, 86 anos quando Ismael nasce. Então eu acredito que ele está com 82, 83 anos aqui. 7 anos, 8 anos, 9 anos se passam desde que Deus chama Abraão. Vamos ver algumas coisas interessantes aqui nesses versículos antes de nós entendermos o que Deus quer que a gente receba nesta noite. Vamos para o versículo 1. Vamos ver aqui algumas coisas. Versículo 1 diz assim, ó, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão. Então eu já falei para você que aqui, Deus já havia falado com Abraão 2 vezes antes. Mas as 2 vezes que Deus falou com Abraão, Abraão não falou nada, é só Deus falando. Essa é a primeira vez que Deus vai falar com Abraão, e Abraão vai se manifestar falando, e Deus vai ouvir. E Deus fala assim para Abraão, fala para Abraão numa visão. Essa era a forma como Deus se revelava naquela época. Uma das formas. E essa visão, essa palavra visão, está falando realmente de uma revelação, de uma aparição. Então Deus apareceu para Abraão. Como nós sabemos pelo livro de Êxodo que Deus não pode ser visto por ninguém, Deus não pode ser visto por ninguém porque Ele é Deus, Ele é a sua glória. Se alguém vê a sua glória, morre. Então nós temos que fazer uma seguinte pergunta aqui, uma pergunta de inteligência. Se Deus apareceu numa visão para Abraão e Ele não pode aparecer como Pai, porque o Pai é glorioso e se alguém ver, morre, quem é que apareceu? Quem você acha que apareceu? A segunda pessoa da Trindade, que é o Senhor Jesus. Então, provavelmente, quem apareceu nessa visão, sem que Abraão soubesse quem era, foi o próprio Senhor que aparece para ele. Numa visão. Vamos continuar lendo aqui. Nessa visão, o Senhor diz assim, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Não temas. O capítulo 14, Abraão teve que lutar contra 4 reis. E ele venceu uma batalha com 318 homens, no capítulo 14. E ele ficou muito exausto nessa batalha. Provavelmente Abraão viu que ele venceu aquela batalha e que tinha a mão de Deus por trás dele. E Deus fala assim, não temas, porque eu sou a tua proteção. Eu sou a tua proteção. E Deus fala assim para Abraão, as tuas vitórias, elas vêm das minhas mãos. Tudo isso nesse versículo. Eu sou o teu escudo. E ainda diz o versículo que Deus olha para ele e fala assim, o teu galardão será o quê? Sobremodo grande. Por que Deus estava dando essa promessa para Abraão? Porque Abraão, vamos aprender, Abraão, mesmo diante de uma adversidade, ele estava com 75 anos quando ele saiu da terra dele, agora ele tem mais de 80, já se passaram 5, 6, 7, 8 anos, e o filho ainda não chegou. Aquilo que ele estava esperando ainda não chegou. Você está esperando alguma coisa de Deus? Sim ou não? Gente, eu estou esperando um monte de coisa. E se você não estiver esperando, pega um dos meus pedidos para orar pelos meus, por favor. Que eu tenho um monte. Você está esperando alguma coisa de Deus? Eu estou esperando um monte. Abraão estava ali, ó, dos 75 anos agora até os 80 e pouco,
e ainda não havia acontecido a promessa. Só que Abrão estava fiel diante de Deus. Abrão estava esperando com fidelidade. E Deus fala assim para ele: eu sou o teu escudo. E porque você tem sido fiel, não aparece isso na palavra, o teu galardão, eu vou te abençoar sobremaneira. Uma das coisas que a gente aprende aqui, irmãos, é que nós não estamos fazendo chantagem com Deus ou barganhas com Deus. Se o Senhor fizer, eu faço. Isso daí nós aprendemos quando nós éramos da outra igreja, né? Quando nós estávamos num outro contexto, no contexto da esmola, no contexto onde o homem que fazia a obra para nós, lembra, tinha um sacerdote lá na frente. Nós não, nós somos os sacerdotes, nós nos relacionamos com Deus, Ele morreu por nós. Nosso relacionamento com Deus é eu e você que temos o nosso relacionamento com Deus. E agora eu não tenho mais essa troca de fazer promessa, né? Se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Não, eu faço por amor. E Deus está olhando isso em nós. Deus está? Deus está olhando a nossa atitude. Ele está vendo se nós fazemos por amor ou se nós estamos fazendo as coisas por interesse. Abraão já estava ali há 7, 8 anos esperando uma promessa. E a promessa não chegou. E Deus fala assim para ele: eu sou o teu escudo. E eu quero te dizer, porque você está se mantendo fiel, eu vou te dar um galardão, e seu galardão vai ser grande. O fato das coisas ainda não terem acontecido na nossa vida, não quer dizer que acabou. Alguém pode falar glória a Deus? O fato de algumas coisas ainda não terem acontecido, não quer dizer que não vão acontecer, quer dizer que o Senhor está trabalhando no tempo. E Ele vai fazer algo na nossa vida. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Amém? Então Deus fala isso para Abraão. Agora, vamos continuar olhando aqui, porque olha o que acontece, versículo 2. Eu só estou lendo o texto, fazendo o entendimento do texto. Respondeu Abraão: Senhor Deus. E aqui aparece pela primeira vez, então, Abraão, em 3 diálogos, em 3 conversas de Deus com Abraão. É a primeira vez que Abraão vai falar com Deus. E ele olha para aquela visão, onde ele vê o próprio Senhor, Jesus ali, provavelmente, com certeza, ele vê o Senhor Jesus ali, e ele chama a Deus pela primeira vez, ele fala assim: Senhor Deus, Adonai Jeová. Jeová, nós sabemos que é o nome pessoal de Deus, o nome onde o Senhor se relaciona com o homem para salvar o homem. Mas Adonai, quando eu aprendi sobre Adonai, você tem que aprender uma fórmula. Se você aprender uma fórmula, você vai aprender o que significa Adonai. Oh, glória a Deus, chuva. Amém? Mas vamos lá. O que quer dizer Adonai? Bom, quando você fala de Adonai, você tem que pensar assim, ó. Adonai é a revelação do nome de Deus que fala sobre proteção. Faz assim com a sua mão, proteção. Adonai quer dizer proteção, suprimento e envio. Adonai significa e envio. É Ele que nos protege, é Ele que nos supre e Ele que nos envia, é Ele que nos faz caminhar. Quando Abraão vê o Senhor, ele chama o Senhor de Adonai. Ele fala: você é a minha, você é o meu, e o Senhor é aquele que sai da tua terra, da tua parentela e vai. Quando eu aprendi sobre Adonai, você tem que pensar nesse desenho. Adonai quer dizer? Se Ele é o teu Deus, Ele é aquele que te protege, Ele é aquele que te supre, mas Ele também é aquele que te... A maioria dos crentes só querem e enviar. Então Ele não é Adonai para você. Porque se Ele for Adonai para você, se você quer proteção, suprimento e envio, você tem que seguir o seu caminho. Você tem que entender que Deus é tudo isso na nossa vida. Ele então fala para Deus: Senhor, Tu és Adonai, Tu és o meu Deus, aquele com quem eu se relaciono. E aí Abraão, tudo isso eu estou colocando um contexto para você, ele mostra algo do coração dele. Ele mostrou algo do coração dele. Ele mostrou que ele estava com um problema.
Apesar, olha, eu quero que você entenda isso. Apesar dele ver que não tinha um filho, ele se mantinha fiel diante de Deus. Apesar daquilo que ele esperava que acontecesse, ele continuava se mantendo fiel diante de Deus. Você já viu muitas vezes uma brincadeira que ultimamente as pessoas fazem? Elas falam assim, uma coisa é a expectativa, outra coisa é a expectativa e realidade. Já viram isso? As pessoas têm uma expectativa e depois tem a realidade. Abraão tinha uma expectativa. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem. Farei de você uma grande nação. Passaram-se 8 anos, 7 anos, 5 anos, e não tinha acontecido nada. Uma coisa é a expectativa, outra coisa é a realidade. Mas mesmo diante de uma realidade diferente da expectativa, ele se manteve fiel. E por que eu te falo que ele se manteve fiel? Porque ele tinha um plano no coração dele. Qual que era o plano do coração dele? Se Deus não me der um filho, eu já tenho um herdeiro. Sim ou não? Qual era o plano dele? Se Deus não me der um filho, eu já tenho um herdeiro. E Deus olhou e falou assim, você tem uma expectativa, só que teu plano está errado, a tua visão está errada. Eu não sei se você tem expectativas com relação a Deus, e agora você está olhando e a coisa está diferente. E você fala, puxa, eu esperava que fosse diferente. Mas Deus estava olhando para o coração de Abraão. Você já ouviu uma frase que as pessoas falam assim, até parece que Deus me avisou sobre isso. Você já falou alguma vez sobre isso? Sabe aquela situação que você olha e fala assim, puxa, isso aconteceu na minha vida, mas Deus me avisou. Eu ouvi uma palavra no culto, eu tive um sentimento, o Senhor me avisou, e mesmo assim eu não prestei atenção e deu errado. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu várias vezes. De eu ter ouvido alguma coisa, achado que não era para mim, e de repente aconteceu. Foi isso que estava acontecendo com Abraão. Deus olhou para o coração de Abraão e falou assim, eu já estou vendo, Abraão, que você está com um sentimento errado. E você está fazendo um plano errado. E Deus então resolveu se antecipar a esse plano para falar com Abraão. E falar para ele assim, Abraão, escute, receba, meu irmão. Deus falou assim para Abraão, você fez o teu plano, mas eu tenho o meu plano. Você está entendendo? Você fez o teu plano. Por que você fez o teu plano? Porque você está olhando para tudo que está à sua volta. E você tinha uma expectativa e a coisa não está acontecendo como você esperava. E porque as coisas não estavam acontecendo como você esperava, você está fazendo o teu plano. Mas Deus fala para Abraão assim, Abraão, eu estou vendo o que está acontecendo no teu coração. E apesar de você ter feito o teu plano, eu quero te dizer que eu tenho o meu plano. Vamos buscar Deus nessa noite. Vamos pensar um pouquinho em Deus nesse momento, porque você veio aqui para adorá-lo. Quantas vezes as coisas não saem fora da nossa expectativa? E porque elas fogem da nossa expectativa, nós começamos a fazer planos, achando que Deus mudou a direção. Eu vou falar de mim, porque eu já apanhei muito com isso. Quando Deus me fala uma coisa, irmãos, eu só mudo de direção se Ele voltar a falar comigo. Eu não mudo, se as coisas começarem a ficar ruins, eu não mudo. A menos que Deus me fale, você está errado, ou eu estou mudando a direção. Porque Deus não muda. Deus não muda. E o fato da minha expectativa não estar de acordo com o que está acontecendo, eu não tenho que mudar o plano de Deus na minha vida. Eu casei para ter uma família abençoada,
mas a coisa está desgringolando. Meu casamento está difícil. Minha vida sexual está horrível. Está tudo ruim dentro do meu casamento. Bom, a minha expectativa é que o meu casamento fosse uma bênção, mas olha como está hoje. Então agora, por causa do que está acontecendo, eu vou abrir mão do meu casamento. Não. O que você tinha de expectativa e o que está acontecendo são coisas diferentes. Você tem que buscar o que Deus tem de plano para você. Mas eu quero ainda avançar um pouquinho com você, porque é interessante. A nossa condição como homens é sempre se acomodar no que é mais fácil. Sim ou não? Sim ou não? Você já deve ter ouvido falar que o nosso cérebro, o nosso quê? O teu cérebro, o meu cérebro, ele é programado para fazer as coisas sem esforço. O nosso cérebro é programado para isso. Então, se você tem que fazer alguma coisa, o teu cérebro já pensa assim, como que você vai fazer aquilo sem gastar energia? Porque ele não quer gastar energia. Isso é o nosso corpo. Nós já somos assim. Agora imagine diante de uma adversidade. Você tem uma expectativa, a coisa está diferente do que você esperava. O que o teu corpo, o que a tua alma, o que o teu espírito humano, não o espírito divino em você, vai fazer com que isso está errado? O que vai fazer? Qual que é a nossa natureza? Ou é se acomodar, ou é aceitar, ou arrumar caminhos fáceis. Caminhos fáceis. É melhor divorciar mesmo. Não, então já que a gente não vai se divorciar, vamos ficar com o casamento desse mesmo jeito. Se os filhos não querem conversar, deixa então sem conversar. Se quer sair de casa, então saia de casa. Se não dá certo a empresa, vamos fechar mesmo. A coisa mais fácil é como o nosso coração vai reagir. Aí Deus, eu falei quem? Mas não é só Deus, é Adonai Jeová, o Deus que se relaciona pessoalmente, Jeová, mas um Deus que Ele é e que envia. Esse Deus olha para Abraão e fala assim, eu tenho o meu plano, e agora Deus vai fazer algo com Abraão. Ele fala assim, para você entender o meu plano, você tem que entender o quanto eu sou grande. Porque se você não entender que eu sou grande, você não vai conseguir ver a grandeza que eu quero fazer na sua vida. Deus chamou Abraão para algo grande. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para ele entender que esse algo grande iria acontecer na vida dele, Deus precisava fazer com que Abraão entendesse que ele era grande. E aqui vem então a palavra de Deus para nós hoje. Você precisa entender que o Deus que tem promessas para você é grande para cumprir as promessas. Não tem promessa que Deus tem para você que ele seja pequeno para cumprir. Ainda que o teu plano diante de Deus, ou ainda que Deus tenha falado com você algo muito grande, o que pode ser grande para você? Para você, talvez o grande para você seja olhando para o teu marido e você fala assim, é impossível esse homem de se converter. Isso é muito grande para você? É impossível esse tumor de sair do meu corpo. Isso é muito grande para você? É impossível eu conseguir ter uma casa. Isso é muito grande para você? É impossível eu casar. Alguns aqui já estão nessa condição. É impossível eu casar. Isso é muito grande para você? Eu vou te dizer que tudo isso que é impossível para você, existe um Deus que é muito maior, que é poderoso para fazer isso que é impossível. E você só vai conseguir enxergar esse impossível se você enxergar o quanto Ele é grande. Porque se você se relacionar com Deus, achando que Ele é esse homem, escute, quando nós fomos ensinados sobre Deus, nós fomos ensinados com muitas coisas erradas de Deus. Nós aprendemos que Deus era muitas vezes uma estatueta que ficava em cima do nosso criado mudo, onde nós ajoelhávamos e orávamos para aquela estatueta, daquele tamanhinho. Ou nós acreditávamos que o Deus que nós orávamos era um Deus que nasceu numa manjedoura e que todo Natal a gente olha para ele numa manjedoura, aquele menininho.
Só que o Deus que a Bíblia nos revela é o Criador dos céus e da terra, que está sentado num trono e que dirige todo esse universo. Esse é o Deus que nós amamos. É o Deus que te chama e fala assim: eu sou grande o suficiente para fazer o que você precisa na sua vida. Então veja algumas coisas que Deus vai fazer com Abraão para fazê-lo entender que ele é grande. A primeira coisa que Deus faz com Abraão, Deus chama Abraão e fala para ele assim: lembre-se daquilo que eu te falei. Porque Abraão fala para Deus assim: Deus, Jeová, Adonai, tudo bem, eu estou fazendo o que você quer. Eu estou vindo na igreja dar resgate, eu amo o Senhor, eu participo das ceias, eu participo das campanhas, eu oro, eu leio a Bíblia, mas Deus, está faltando isso na minha vida. E eu já vi um plano, ó, já que isso não aconteceu. Aí Deus fala assim: Abraão, quais são as promessas que eu te dei? Eu te dei uma promessa que de você sairia um descendente e que por meio desse descendente a terra seria cheia. Gênesis capítulo 13, Deus fala novamente com Abraão e fala para ele: através da tua descendência eu vou encher a terra. A primeira coisa que eu preciso entender sobre essa grandeza de Deus é olhar as suas promessas. Porque as promessas de Deus, elas revelam a sua grandeza. Por exemplo, eu quero que você entenda isso. Abraão, eu vou fazer de você uma nação. Isso é grande ou é pequeno? Isso é grande ou é pequeno? Deus fala para você assim: eu vou te dar uma família. Isso é grande ou é pequeno? É grande, porque você não era nada e agora você vai ter uma família. Eu não sei se você sabe o que é uma família, mas uma família não é ter filhos. Uma família é ter uma descendência. O teu nome agora passa de nome a nome. Você vai chegar um dia no céu e você vai ter gerações e gerações sobre a terra. Isso é muito grande. Talvez você fique pensando assim: nossa, eu tenho 2 filhos, eu tenho que pagar o boleto dos meus filhos. Tenho que levar os 2 filhos para a escola. Parece que é pequeno isso, né? Mas você não sabe que isso é grande? Deus te deu uma família, isso quer dizer que isso é muito grande. Então, a primeira coisa que Deus faz para Abraão, fala com Abraão é: você vai sair dessa terra. Versículo 13, abre lá em Gênesis 13, versículo 14. Olha o que Deus fala para Abraão. Gênesis 13, 14. Essa terra que você vê, eu te darei a ti e a tua descendência. A primeira coisa que Deus então faz é fazer com que Abraão se lembre da promessa. Agora nós temos contra nós o nosso coração, que é enganoso. Fale comigo: meu coração é enganoso. Fala para o teu irmão, lembra ele, fala para ele: teu coração é enganoso. Não fique com medo não, pode falar isso para ele: teu coração é enganoso. Não, mas não fala não, afirma: teu coração é enganoso. Não, faz ele acreditar, acredita, teu coração é enganoso, meu irmão. Acredita nisso. Jeremias capítulo 17, o Senhor fala, versículo 9: o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Só que no versículo 9 o Senhor Deus fala assim: mas eu conheço os corações. Quem conhece o coração? Tanto é que Deus sabia do coração de Abraão e falou assim: peraí, Abraão, vem cá, vamos conversar. Você já está com um plano errado. Eu tenho uma promessa para você. Você está esquecendo da minha promessa, está olhando para o teu coração. O teu coração é enganoso. O teu coração já está alinhando o que você está vendo com aquilo que você pode fazer. E você não tem que alinhar o que você está vendo com o que você pode fazer. Você tem que alinhar o que você crê com o que você vai fazer. Você entendeu a diferença? Você tem que alinhar aquilo que Deus tem na sua vida, naquilo que você crê com aquilo que você vai fazer, e não naquilo que você vê e você está fazendo. Porque o nosso coração é enganoso. Fala comigo: nosso coração é enganoso. Ele é enganoso. Ele vai tentar nos fazer acreditar que, sabe, será que é realmente aquilo que eu escutei de Deus? Olha, Abraão tinha escutado 2 vezes Deus falando para ele, em Gênesis 12 e Gênesis 13, que você acabou de ler. E ele agora estava se convencendo de algo. Não vou ter filho, vai ser o meu escravo que vai ter filho. Era comum naquela época, dentro do costume,
quando um homem morria sem ter filhos, ele escolhia um escravo, e esse escravo passava a ser como um filho, e herdava tudo que ele tinha. Tudo. Era comum. Abraão já tinha um plano. Ele já estava sendo convencido de que não ia dar mais certo. Mas Deus o lembra da promessa. Abraão, eu tenho uma promessa para você. O teu galardão será sobremodo grande. A maioria dos seres humanos, eu não sei se você sabe, mas não é com você, mas a maioria dos seres humanos fracassam. Porque eles acham que não são capazes de fazer as coisas. Já está dentro dele o fracasso, então não vai conseguir. Mas se eu sei o tamanho do meu Deus, eu não tenho que pensar em fracasso, eu tenho que pensar no tamanho dele. Primeira coisa que Deus faz com Abraão: vamos tirar esse engano do teu coração. Não é essa a promessa que eu tenho para você. Então agora nesse culto, você está diante de Deus, amém? Quantos estão diante do Senhor aqui? Levanta a mão. Você está diante do Senhor, amém? Quais são os erros que estão entrando no teu coração? Eu não vou prosperar, isso não vai dar certo na minha vida, eu não vou casar, eu não vou ter filhos, eu vou morrer, eu vou ficar doente, toda a minha família tem doença, eu também vou ficar doente. E você vai colocando mentiras e mentiras que a tua alma, por olhar esse contexto, vai jogando aqui dentro. Tira isso do teu coração. O teu Deus é grande. Fale comigo, o meu Deus é grande. Fale novamente, o meu Deus é grande. O teu Deus é grande. Tira essas mentiras do teu coração. Ele é poderoso para fazer o que ele precisa fazer na sua vida. Mas ainda não aconteceu, apóstolo. Ainda não aconteceu. Mas vai acontecer. Você só tem que esperar. Mas tem uma segunda coisa que Deus vai fazer com Abraão, para que ele entenda que ele é grande. Lá no versículo de Gênesis capítulo 15, Deus fala assim para Abraão: sai dessa tenda agora. Sai da onde? Saia de dentro da tenda e olha para os céus. E aqui eu entendi uma coisa de Deus. Uma coisa que é muito comum acontecer na vida de todo mundo. Nós precisamos sair daqueles lugares que nos limitam. Sair daquelas situações, sabe, daquelas opressões que tentam nos limitar. Abraão estava dentro de uma tenda falando com Deus. Ele estava ali, só falando com Deus. E Deus fala assim: você precisa enxergar algo maior. Você precisa o quê? E Deus fala assim: saia daqui, sai da tenda, vamos lá para fora. E Deus faz agora Abraão ver algo que, da grandeza de Deus. Deus fala para Abraão: conta as estrelas dos céus, Abraão. Se você conseguir contar as estrelas dos céus, é porque você vai saber o número da sua descendência. Deus estava falando para Abraão: veja a minha grandeza, porque é isso que eu vou fazer na sua vida. Cadeias. Eu falei o quê? Cadeias. Quando uma pessoa está presa, ela não consegue fazer nada, ela não consegue ver nada. Ela só fica vendo o que está dentro daquelas 4 paredes. E o diabo, ele é especialista em colocar as pessoas dentro de cadeias. Abre lá em 1 Samuel, por favor. 1 Samuel, capítulo 22. Perdão, 2 Samuel, capítulo 22. Olha o que Davi está falando aqui. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Falou Davi, todos acharam? Se você não achou, acompanha aqui. Falou Davi ao Senhor essas palavras, as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela. Eu vou continuar lendo, mas veja se o que Davi vai cantar aqui, ele conhecia Adonai ou não. Um Deus que é protetor, um Deus que é supridor e um Deus que envia. Então vamos ler, versículo 2.
e disse: o Senhor é a minha rocha, é a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu? Deus falou para Abraão: eu sou o teu. E agora Davi fala: o Senhor é o meu? A força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Agora olha o versículo 5 com muito cuidado. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor. Vou parar aqui. Veja o que estava acontecendo dentro de Davi. Como é que estava Davi? Em muitos momentos da vida dele, angustiado, preso, vivendo uma situação de tristeza, de perturbação. Mas ele diz o quê? Na minha angústia eu clamava ao Senhor, eu clamei ao Senhor e o Senhor me libertava. O diabo quer que você fique preso, mas você precisa sair para ver a grandeza de Deus. Quando você olhar para alguma... Eu vou te falar uma coisa, eu gostaria que você fizesse isso. O dia que você olhar a promessa que o Senhor tem para você e você falar assim: eu não sei se Deus vai cumprir essa promessa, saia de dentro da tua casa, saia de dentro do teu escritório, saia de dentro do teu carro, olha para os céus, veja a grandeza desses céus e fale: o meu Deus é grande e Ele vai cumprir a sua promessa na minha palavra, na minha vida. O Deus que eu sirvo é o Deus que fez os céus e a terra, e Ele é poderoso para fazer isso na minha vida. Amém? Amém? Agora, se você ficar preso nessas angústias, para onde você vai? Você vai para uma depressão, você vai para um tormento. Olha o que Davi fala aqui, volte lá, versículo 5. Ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Ele está falando de coisas que estavam na alma dele. Eu vou morrer, não vai dar certo, isso vai acabar, isso não vai funcionar. Cadeias infernais me cingiram. O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que ele ficou preso, que ele não conseguia ter liberdade, até que ele invocou o Senhor. O diabo quer nos prender. O diabo quer nos fazer acreditar que aquilo que nós estamos enxergando é o nosso fim. Só que o nosso fim, quem determina é o Deus que é criador de todas as coisas. Não é o homem, não é o que eu vejo, mas é o que Ele é. O fim da minha vida está nas mãos do nosso Deus. Sabe o que ele fala em Coríntios? Olha como Deus é grande, para você entender como Ele quer que você pense grande. Ele diz assim em Coríntios capítulo 15, se a nossa vida se limita somente a esse momento aqui, é o que nós estamos vivendo, nós somos os mais infelizes homens da terra. Ou seja, Paulo está dizendo assim, se eu acho que minha vida é só isso, eu sou o mais infeliz, porque Deus é tão grande que tem coisas muito maiores para mim. Deus quer que eu pense em coisas maiores. Paulo fala em Efésios, Ele é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que tudo aquilo que eu penso, segundo o seu poder que opera em mim. O apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3, pensai nas coisas lá do alto. Por que eu vou pensar nas coisas do alto? Porque meu Deus é grande. Se eu ficar pensando nas coisas aqui da terra, eu só vejo coisas pequenas e limitadas. Mas se eu pensar nas coisas do alto, eu vou ver o tamanho do meu Deus. E eu sei que Ele é poderoso para fazer o que Ele quer fazer na minha vida. Meu irmão, você só não compra a sua casa se você não quiser. Você só não vai ter suas coisas que você quer se você não quiser. Mas como assim, apóstolo? Você não conhece a minha vida? Eu não conheço, mas eu conheço o Deus que fez os céus e a terra. Nós nos alegramos em ver que um dia Silvio Santos era um menino engraxate, vamos dizer assim, e que se tornou o dono de uma emissora. Ué, por que isso não pode acontecer com você?
Ah, sabe por que não pode? Porque você limita Deus. Porque se você acreditar que Deus pode fazer muito mais em você, você vai se lançando. E conforme você vai se lançando, você vai ter um Deus que te protege, então você tem que ir. Porque senão você vai ficar parado nos teus limites. Mas tem a última coisa. Volte lá para Gênesis capítulo 15. Tem a última coisa que Deus vai fazer com Abraão. Ele fala para ele ir para fora. E Deus vai falar para ele assim: venha para fora, olha para os céus. E aqui Deus me ensina uma coisa. Se o diabo quer me prender, e é verdade que ele quer me prender, tem uma terceira coisa que é muito importante. Eu preciso estar em ambientes que me façam crescer. Fala para o teu irmão, você precisa estar em ambientes que te façam crescer. Se você tem problema no teu casamento, onde você tem que estar? Nos cultos de casais. Com quem você tem que estar? Com famílias abençoadas. Se você tem problemas financeiros, com quem que você tem que andar? Com a agiota. Amém? Ele vai acabar com a tua vida, não é verdade? Com quem você tem que andar? Com gente abençoada, que vai te dar instrução e sabedoria para que você seja. Você tem que andar com pessoas que te façam crescer. Deus estava chamando Abraão, olha, e nós precisamos aprender isso. Deus estava chamando Abraão para falar assim para Abraão: Abraão, cuidado com as ciladas. O teu coração já está armado para fazer besteira. Você já achou que vai ser Eleazar. Mas eu vou te falar uma coisa. A tua esposa, no próximo capítulo, vai te dar uma escrava para você ter um filho. Porque se Abraão já tinha um plano, Sara também já tinha um plano. Fala para o teu irmão, cuidado com o plano dos outros. Fala de novo para ele, cuidado com o plano dos outros. Você tem que ter a direção de Deus para a tua vida, meu irmão. Cuidado com o plano dos outros. Abraão já tinha um plano. Vai ser Eliezer. Ele que vai ser o meu sucessor. Mas Sara também já tinha um plano. Eu não consigo dar um filho para ele, vou pegar minha escrava. E esse plano acabou, não só com Abraão, mas com todo o sossego de Israel até hoje. Até hoje Israel não tem sossego, porque vem o primogênito. Abraão tem um primogênito. Isaac não é o primogênito. O primogênito é Ismael. E por causa de Ismael, a nação de Israel não tem paz até hoje. Por causa de um plano que não fazia parte do plano de Deus. Deus estava chamando Abraão para falar para ele assim: eu sou grande, olha para esses céus. Anda comigo. O teu galardão será sobremodo grande. Confia em mim. E sabe o que aconteceu ali? Abraão creu. Abraão creu. Tanto é que aqui tem uma questão teológica que é tão grande que não dá nem sequer para mencionar aqui, para começar a estudar isso. Porque diz que Abraão creu e isso foi lhe imputado para a justiça. Ou seja, Abraão recebeu aquilo pela fé, ele foi salvo ali pela fé. Fale comigo, a salvação vem pela fé. A salvação vem pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Deus me deu um presente, Jesus, e eu creio nesse presente pela fé e eu sou salvo se eu acreditar em Jesus. Se eu não acreditar em Jesus, eu não sou salvo. O presente me foi dado. Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Jesus foi dado para o mundo, só que o mundo não quer. Mas quem quer e crê é salvo. Abraão foi salvo pela fé, ali foi imputado isso dentro dele. Ele recebeu de maneira simples, ele acreditou nas palavras de Deus.
Jesus fez o tempo inteiro isso, irmãos. Jesus chamava os discípulos e falava assim para eles: vamos alimentar essa multidão. Vamos alimentar essa multidão. O que Jesus falava? Vocês estão olhando ali e não estão prestando atenção, né? Jesus falava o quê? Fala para o teu irmão: vamos alimentar a multidão. Mas o que os discípulos falavam? Nós não temos pães, nós não temos peixe, não vai dar certo. E Jesus ensinava eles a pensarem, grandes. Vamos lá ver Lázaro, ele já morreu, vamos ficar por aqui. Aí Jesus fala assim: não, nós vamos lá, porque nós vamos ressuscitar Lázaro. Tudo que Jesus fazia era para levá-los a acreditar que eles podiam pensar grande. Jesus falou em João capítulo 14, se você crê nas minhas palavras, você vai fazer obras maiores do que a que eu fiz. Você crê em Jesus? Então nós vamos fazer obras maiores do que ele fez. Ele quer que a gente acredite que nós podemos fazer obras maiores. Se eu não acredito, não vai acontecer. Então, diante dessa disputa nessa noite, né? Que é uma disputa aqui, de atenções, desse barulho todo, você precisa entender uma coisa para você sair daqui e guardar isso no seu coração. O Deus que você ama, Ele é muito grande. Fale comigo, Ele é muito grande. Não existe promessas que Ele te deu que não vá acontecer. Você precisa ter isso no seu coração. O dia que você olhar para alguma questão da sua vida e você falar assim: Senhor, eu estou cansado, meu casamento, Senhor, minha empresa, Senhor, eu estou cansado, vai para fora e olha os céus. E veja que existe um Deus que te guarda, um Deus que te supre e um Deus que te envia. Esse Deus está com você. Para este Deus, não é o Deus da bruxaria, não é o Deus da macumba, não é o Deus da estátua. Para esse Deus que está vivo, que não cabe dentro de quatro paredes. Para esse Deus que fez o universo. Eu lembro do Dr. Grade aqui, né? Por que Deus fez o universo tão grande? Para mostrar que Ele é? Não, que Ele é maior. Porque aquele que cria é maior do que foi criado. Se o universo é grande, qual que é o tamanho do nosso Deus? É maior do que o universo. E Ele está dizendo para nós nessa noite: não deixe com que a tua alma te convença de que os teus planos fracassados são maiores do que os meus planos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Os caminhos do Senhor são melhores do que os nossos caminhos. Feche a sua Bíblia, nós vamos orar. Feche os seus olhos, por favor. Quais são as questões que estão dentro do teu coração? Eu vou falar uma palavra aqui que talvez você vai me entender perfeitamente. Talvez você esteja hoje exatamente como Abraão. Talvez você seja um homem, uma mulher, que ame a Deus e mesmo diante de tudo que está dando errado ou que está fora da tua expectativa, você continua fiel a Deus, você continua amando a Deus. Talvez você seja esse homem, que nem Abraão, que você olha e fala assim: sabe, meu casamento não está legal, mas eu amo a Deus. Talvez você olhe assim e fale assim: eu não consigo essa libertação, mas eu amo a Deus. Talvez você diga assim: eu não consigo ter uma empresa boa, mas eu amo a Deus. Talvez você olhe assim e fale: eu faço tantas coisas para o Senhor, mas as coisas não estão dando certo. Mas você ama a Deus. Você está como Abraão. E talvez você já esteja fazendo planos.
E os seus planos talvez sejam: tudo bem, Senhor, não deu certo. Eu não sou feliz como eu gostaria, mas eu te amo. E mesmo não sendo feliz como eu gostaria, eu vou continuar te amando. Talvez você esteja nessa condição, falando assim para Deus. Talvez você esteja falando para Deus: Senhor, eu não casei, eu não tenho família, mas eu vou te amar dessa maneira mesmo. Mesmo se eu não tiver uma família, eu vou te amar. E você já está com planos para substituir o que Deus tem para você. Meu irmão, minha irmã, não faça isso. Não entristeça o coração do Deus que fez os céus e a terra. Deus não vai falar com você como Ele falou com Abraão. Sabe por quê? Porque hoje você tem a Bíblia na tua mão para ver o que Ele já falou para Abraão. Nós já temos a resposta de Deus. Olha as estrelas dos céus. Conta se você é capaz. Porque o Deus que fez os céus e a terra, Ele é poderoso para fazer com que as suas promessas se cumpram na tua vida, ainda que estejam demorando. Ele não mudou. Ele não deixou de ser Deus. Ele continua sendo Deus. Acredite. Deus é grande. Se Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei. Se Ele te deu uma promessa, acredite, Ele vai cumprir essa promessa na tua vida. Mas com esse governo, mas com essa política, mas com esse governador, com esse prefeito, com esse... Irmãos, Deus cumpre a promessa, é na tua vida. E não interessa o que está à nossa volta, Ele é Deus. Olha para aquilo que Deus tem para você. Saia daqueles lugares que te limitam. Saia de perto de pessoas que só te limitam. Que só dizem que você não presta, você não vence, você é um fracassado. Ande com gente que vai olhar para você e vai falar: você é uma bênção. Quando eu comecei a construir aqui a igreja, aqui, porque eu sempre fui em lugares grandes. E se você anda com gente grande, você enxerga coisas grandes. Você vê um Deus grande agindo na vida de homens simples. E eu falei: se Deus agiu assim na vida deles, pode agir na minha também. E eu acreditei. E eu lembro que quando nós começamos a construir a igreja aqui, uma pessoa, ela falou assim: por que tem que ser uma coisa tão grande assim? Por que tem que ser tão grande? Eu não tenho resposta do porquê que tem que ser tão grande. Eu só sei de uma coisa. Hoje, o meu coração pensa em algo muito maior. Eu acho que esse lugar que nós estamos hoje é muito pequeno. Sabe por quê? Porque o Deus que nós amamos é muito grande. E essa cidade tem muita gente indo para o inferno. Então saia daquilo que te limita. Ande com gente grande. Ande com pessoas que possam abençoar o teu casamento. Que possam olhar para o teu casamento e falar: vai dar certo, isso aqui vai ser bênção. Para os teus filhos, que vão motivar os teus filhos a crescerem. Senhor Deus, eu quero pedir nessa noite pelos nossos corações. Eu quero pedir nessa noite, Senhor, por esse momento de ministração, que o Teu Espírito nos envolva aqui, Senhor. E que se alguém aqui, Senhor, vem, ó Deus, se organizando fora da Tua vontade. Se alguém aqui vem planejando coisas fora da Tua vontade, Senhor, alinha o nosso coração ao Teu coração.
Eu queria convidar você a ficar em pé, por favor. Eu queria chamar os pastores aqui para frente, os nossos líderes. Eu quero colocar óleo sobre a sua cabeça, porque a unção quebra o jugo. De repente você tem um jugo na sua cabeça, no teu coração, uma palavra, uma sentença, que você recebeu essa sentença e você tem essa sentença como uma verdade para você. E você já está fazendo planos dentro da sua sentença. Você precisa quebrar isso em nome de Jesus. Senhor, eu quero pedir nesse momento que o Senhor nos abençoe. E que se alguém aqui estiver debaixo de alguma sentença, que o Senhor venha quebrar isso, em nome de Jesus. Se você precisa que alguém ore por você, para que alguma sentença sobre a sua vida seja quebrada, alguma palavra maldita seja quebrada, porque você crê que teu Deus é grande e Ele vai cumprir a promessa dEle na sua vida, você pode vir para frente que nós vamos orar por você. Senhor, nesse momento, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. E que o Senhor, no poder da unção do Teu Espírito, quebre toda sentença sobre nossa alma. Senhor, que nós possamos olhar para o céu, que nós possamos olhar para o alto e ver como o Senhor é grande e que não há impossíveis para o Senhor. Senhor, faz-nos avançar, não permita que os nossos pés vacilem e que nós venhamos a retroceder. Faz-nos avançar, Senhor. Dá estratégias, dá coragem, dá entendimento para os teus filhos adquirirem suas casas, salvarem seus filhos, adquirirem, Senhor, seus sonhos, abençoarem suas esposas, abençoarem seus maridos. Dá, Senhor, aos teus filhos essa capacidade que vem do alto, do teu Espírito, para que nós nos desvencilhemos de todo e qualquer plano nosso, de todo e qualquer plano que nós venhamos a construir dentro de nós. Nós queremos os teus planos, Senhor. Nós queremos os teus planos. Traz a tua bênção sobre cada um aqui nesta noite. Traz a tua bênção sobre nós, para que as nossas estratégias sejam lançadas por terra e o Senhor nos dê as direções corretas. Senhor Deus, em nome de Jesus, unge agora os teus filhos com óleo. Faz transbordar os teus filhos de alegria. Faz transbordar os teus filhos da certeza de que o Senhor estará com eles, ó Deus, que o Senhor os ajudará. Porque não há impossíveis para o Senhor diante de todas as tuas promessas. O Senhor disse para Abraão: não temas. Meu irmão, eu declaro para você nessa noite: não temas. Não temas. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Senhor, em nome de Jesus, renova a força dos teus filhos. Renova a unção sobre a família. Renova essa unção sobre suas casas, para que nós possamos caminhar, Senhor, caminhar na certeza de que o Senhor é grande, de que o Senhor vai estar fazendo a obra nas nossas vidas. Senhor, coloca por terra tudo aquilo que vem nos limitar, toda ação de Satanás. Eu repreendo nesta noite. Satanás, eu te repreendo. Espírito imundo que tem falado ao coração, às mentes aqui, eu te repreendo. Solta essas cadeias, quebra essas cadeias, liberta os filhos de Deus agora. Você não tem autoridade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, que caia por terra todo o poder das trevas sobre a nossa vida. Meu irmão, você que não vai vir para frente, ou você que já veio, se você vê que tem algum pensamento teu que vem das trevas, pode repreender agora. Fala: saia da minha mente em nome de Jesus. Saia do meu coração toda palavra contrária aos princípios e valores do Evangelho, da palavra do nosso Deus, que caiam por terra em nome de Jesus. Senhor, faz prosperar a tua palavra sobre a nossa vida. Senhor, abençoa os casamentos que estão aqui. Senhor, abençoa as famílias que estão aqui, Senhor. Senhor, abençoa as nossas casas. Senhor, abençoa os nossos lares. Senhor, abençoa os nossos filhos. Senhor, os nossos filhos voltarão. Senhor, os nossos filhos te adorarão. Senhor, os nossos jovens que são fortes,
glorificarão o teu nome sobre a nossa terra, Senhor. Faz essa obra em nós, Senhor. Faz essa obra na nossa vida, Senhor. Faz essa obra no meu coração, Senhor. Faz essa obra no coração dos teus filhos. Oh Espírito de Deus, nós queremos te adorar nessa noite, Senhor. Te adorar porque o Senhor é um Deus todo poderoso. Se você ora em línguas, deixa o Espírito Santo orar em teu coração, orar no teu espírito. Espírito Santo, toma esse lugar nas tuas mãos, Senhor. Espírito Santo, toma o nosso coração nas tuas mãos. Adore o Senhor. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Esse é o tom? Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Novamente. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Me sustenta. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás, mais uma vez. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás. Deus de promessa, Deus de caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Ele é o Deus. Este é quem tu... Ele é o Criador de todas as coisas. Este é quem tu és.
este é quem tu és. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença nesse lugar, Espírito Santo. Obrigado pela tua unção. Senhor, eu peço que o Senhor leve cada um no poder do teu Espírito, e que nós possamos nos mover sobre essa terra, olhando para a tua grandeza, e não abrindo mão, ó Deus, das promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és Adonai. Tu és aquele que nos protege, que nos supre e nos guia. Tu és o Deus que nos deu uma palavra, e essa palavra não vai cair por terra. Abençoa as famílias aqui, abençoa as esposas, os maridos que estão aqui, os pais que estão aqui, para que não abram mão, ó Deus, daquilo que o Senhor tem falado na sua palavra. Abençoa os empresários, Senhor, para que eles cresçam, para que eles tomem lugar nessa terra, para que eles possam ser grandes nessa terra e glorificar o teu nome, como o teu povo Israel glorificou o teu nome sobre a terra, sendo prósperos. Assim sejam prósperos todos os nossos empresários, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, você que trabalha, você que tem trabalhado para alguém, que o Senhor te abençoe, te honrando, fazendo com que o teu recurso sobeje, que você tenha recursos para ser abençoado e abençoar ainda outros. Que o Senhor esteja com você, e a Jesus que está sentado no trono seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Vai na paz, Deus te abençoe. Pode aplaudir o Senhor Jesus, adore-o com as suas palmas. Ele é o teu Deus. Dá um abraço no teu irmão e fale para ele assim: o nosso Deus é muito grande. Confia nas promessas do Senhor. Amém? Vai na paz. Amanhã tem sala de cura. Traga alguém para a sala de cura. Tenha uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Se você precisa de alguma oração que nós não fizemos, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Deus te abençoe.